Bom dia, turma, tudo bom? Hoje vamos estar falando para vocês sobre o sistema de capacidade de uso das terras, tá? Então, dentro daquele exercício que eu passei para vocês, era para vocês fazerem uma pesquisa, justamente para vocês verem alguns aspectos. E agora eu vou realmente apontar o que seria mais importante que fosse observado e que todos pudessem ser contemplados. Então, dentro do sistema de capacidade de uso da terra, na verdade, nós temos que entender que ele foi um sistema pensado basicamente para atender os critérios de conservação do solo. Com base nisso, ele tende a levar mais em conta os seus aspectos naturais, de formação do solo, a classificação do solo, os aspectos quanto aos atributos químicos e físicos. Ele correlaciona alguns aspectos de clima, né, como principalmente relacionados com a erosão hídrica. Então, esses são pontos que vocês vão ter que vocês deveriam ter notado durante a leitura que vocês com certeza fizeram, tá? Então, foi um sistema pensado nos Estados Unidos, muito antes, no início do século XX, né? Ele foi desenvolvido para uma condição socioeconômica comum em típicas fazendas familiares da parte central dos Estados Unidos, basicamente precavendo as terras para questões de perda de solo, erosão e etc. Tá bom? Então, ele foi pensado para questão de uso e manejo racional. E a partir disso, como é que foi feito isso? A partir do levantamento do meio biofísico dessas áreas. Tá? Então, a capacidade de uso do solo, ela baseia-se na classificação da capacidade. O objetivo é basicamente manutenção e conservação. Ele apresenta agrupamentos qualitativos, né? Então ele classifica, categoriza essa capacidade de uso, classifica as terras em uma sequência, tá? De acordo com a sua grau de utilização. E a terra é classificada com base na sua limitação permanente, tá? Então nós veremos isso agora. Na pergunta que eu fiz para vocês sobre a categorização das terras, eu queria que vocês primeiramente me apontassem esses 4 níveis categóricos, né? Que basicamente quando nós percebemos o sistema, nós vemos que a capacidade de uso ela é definida pelo grupo de capacidade, a classe de capacidade de uso, subclasse e as unidades de capacidade de uso. Tá? Então, naquele questionamento era justamente para vocês abordarem esse tema. Eu estava olhando a resposta de vocês, muitos conseguiram entender. Então, dentre as categorias, nós temos 3 principais grupos, né? Que é o grupo A, basicamente são terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens e o reflorestamento e vida silvestre. Ou seja, são aquelas terras que apresentam basicamente pouca ou nenhuma problemas assim mais restritivos, tá bom? São as melhores terras. Então, fazendo uma correlação com a avaliação de imóveis rurais, as terras que são classificadas dentro do grupo A são as melhores terras, são as mais valorizadas, tá bom? E engloba as classes de 1 a 4, né? 1, 2, 3 e 4. Os grupos de capacidade de uso do grupo B são terras impróprias para cultivos intensivos, ou seja, as lavouras de um modo geral. Porém, elas são mais adaptadas para pastagens, reflorestamento ou com destinação à vida silvestre, né? Que a gente conhece como as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal dentro das nossas propriedades. Então, ela engloba as classes de 5 a 7, né? E, finalmente, o grupo C são os grupos de capacidade de uso das terras que não são adequadas para cultivo anuais, perenes ou pastagens, ou reflorestamento. Basicamente, a sua função é prioritariamente proteção da flora, da fauna,
recreação ou armazenamento de água, tá bom? E engloba a classe 8.